A seguir, Hora da Notícia. O uso de fixadores externos em fraturas é uma técnica eficiente na solução de problemas e o procedimento realizado em Passo Fundo vem ajudando pacientes de diversas cidades do estado. Como definir a felicidade? Esse é o tema para encerrar a série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana sobre os conflitos da vida moderna. Com a gente aqui no estúdio vai estar o filósofo Nadir Pichler. Como se comportou o segmento da construção civil em 2017 e o que esperar para o ano que está iniciando? Nosso entrevistado é o vice-presidente incorporador do Sinduscom, Marco Antônio Bevenhu Lima. A dica de hoje para os exercícios ao ar livre nas academias de Passo Fundo é para o aparelho remada sentada. E ainda temos dica de cinema e o quadro Acorde com o passofundense Rafa Braz. Hoje é sexta, 12 de janeiro, é hora da notícia. Eles são aplicados no braço, antebraço, punho, quadril, coxa, joelho, na perna e até no pé. São utilizados para tratar fraturas graves, correção de deformidades, infecção no osso, tumores e tantos outros casos. O uso de fixadores externos em fraturas é uma técnica eficiente na solução de problemas. Em Passo Fundo, esse procedimento vem ajudando pacientes de diversas cidades aqui do estado. Ele é um fixador em alumínio, tem em aço também a fixação, mas esse aqui é um fixador em alumínio. E ele o que ele tem de vantagem para o paciente? Ele é um fixador bem mais leve. Pode parecer improvável, mas todos estes materiais vão devidamente esterilizados para dentro do centro cirúrgico. Depois de uma pré-montagem para analisar a forma como vai funcionar o equipamento, o material é aplicado no tratamento de pessoas com algum tipo de deficiência. Esta é uma tecnologia antiga e que vem evoluindo com sucesso. Aqui temos dois modelos de fixadores externos, o circular e o monolateral. Ele ficaria somente de um lado a fixação. Essa é a diferença. O fixador externo, ele leva muito em consideração a parte biológica do osso. Ou seja, ele é pouco agressivo para o osso e ele é quase nada agressivo para os tecidos que estão ao redor do osso. Porque o osso ele se nutre do que está em volta dele. Segundo o médico, os fixadores estão entre os materiais mais eficientes no tratamento do paciente, porque é uma eficiência baseada na perfeita estabilização da fratura, com mínima agressão aos tecidos moles ao redor do osso danificado. Através de cortes no osso e de espécies de motores, que é o que a gente fala quando faz o fixador, a gente instala motores que vão gradualmente fazendo a correção daquela perna que está deformada, ou vai fazendo o alongamento daquele osso que está curto, ou muitas vezes as duas coisas, vai corrigindo a deformidade que está presente e ao mesmo tempo ganhando o comprimento da perna que está mais curta. Depois de colocado, a recomendação da equipe médica é agilizar a reabilitação, estimulando o movimento de forma gradual, mas constante. O fixador, ele é um fixador externo dinâmico, é o que a gente diz. Ele permite que o paciente, uma vez instalado o fixador, comece a recuperar a sua vida normal. Porque é interessante para o paciente manter o apoio no membro, isso é bom para o osso que está crescendo. O paciente tem que ter descarga de peso. É interessante que tenha movimento articular, o fixador permite isso, na grande maioria das vezes, que o paciente mantenha um movimento articular. De carazinho, a Graziela tratou um problema na perna esquerda. Ela tinha um desequilíbrio entre as duas pernas. A direita estava 3 centímetros maior que a outra. Um caso que, se não fosse tratado, poderia piorar a situação do quadril, do joelho e até desenvolver uma escoliose. Não é um tratamento simples, mas um dia a gente consegue caminhar direito, outro dia a gente volta a dirigir, depois a gente corre, a gente pula. Então, tudo tem o seu tempo, não é fácil. E não dá para querer atropelar, porque a gente pode se machucar também, né? Tem que dar o tempo. Ela nos conta que não sentiu dor, apenas um desconforto inicial, até se acostumar com o aparelho.
Algumas pessoas que eu converso também falam, não, é só um desconforto. Dor mesmo eu não senti. É mais o susto, o medo de olhar aquele monte. As pessoas que me viam na rua achavam que eu sentia muita dor. Mas eu não sentia dor. É mais a aparência mesmo. Isso, é mais a aparência que assusta mais o pessoal que tu encontra, né? A minha família, tu é louca de fazer isso. Mas não é, foi melhor. É importante a rápida adaptação ao aparelho. E se as imagens passam a impressão de dor, o médico explica que é o contrário. O sistema é muito eficiente e com cuidados básicos de higiene, principalmente no início do tratamento, a chance de sucesso é total. A vida normal do paciente, ela talvez demore algum tempo para vir, mas o paciente de maneira nenhuma fica limitado a muletas. Você tem os vídeos ali que exemplificam muito bem isso. Muito pelo contrário, o paciente ele é estimulado a caminhar usando fixador, a ter uma vida praticamente dentro da normalidade quando possível. Mas daí eu via que é genético. Então a minha nona com 40 anos tinha dificuldade de caminhar. E isso que me despertou para mim vir rápido para fazer logo a cirurgia, não esperar chegar no estado dela. E agora tá tranquilo? Agora tá tranquilo, correndo, pulando, tô dançando, jogando futebol, vida normal. Como definir a felicidade? É um estado de espírito, um estado mental, emocional? A busca pela felicidade é o tema que encerra a série de entrevistas que apresentamos durante esta semana sobre os conflitos da vida moderna. Bom, o nosso convidado de hoje tem doutorado na área da filosofia, é filósofo, professor aqui da UPF, Nadir Pichler. Professor, seja muito bem-vindo à UPF TV. Obrigado pelo convite. Professor, a gente quer entender qual é o conceito dado pela filosofia para isso que a gente chama de felicidade. Como a felicidade é um conceito amplo e é difícil de alcançar, em poucas palavras seria um estado de espírito, satisfação interior. É aquilo que me traz um bem-estar. Em termos pessoal, em termos social, em termos ambiental, estamos inseridos no planeta Terra e a questão, a relação com o superior, uma crença em relação a um Deus ou uma divindade ou uma filosofia de vida. Então, a felicidade é a eterna busca de algo que me realiza, que me faz bem, eu e os outros. Quem criou esse conceito? Quem inventou essa história, professor? Olha, os orientais estão no budismo, budismo estado de nirvana, estado de concentração. Depois os gregos parece que assimilaram Sócrates, Platão e Aristóteles. E especificamente Aristóteles coloca como bem supremo, quer dizer, existem inúmeros bens, coisas que as pessoas buscam, mas a felicidade é o bem maior, é o bem supremo. Por que a gente busca por ela constantemente? Daquilo que a gente acha que é felicidade. Agora tem a questão de que o que é felicidade para um pode não ser para o outro, professor. Exatamente, porque nós somos seres que temos consciência, nós não apenas só existimos, nós temos uma consciência que estamos no mundo, estamos inseridos aqui. E o ser humano precisa construir a sua carreira, seu projeto de vida. E nisso, pelo menos, alguns projetos são fundamentais. Um projeto de vida pessoal, voltar-se sobre si, conhecer-se, num relacionamento, na convivência em família. Um projeto social, um projeto público, estar inserido com o outro. A gente convive com pessoas. As pessoas têm problemas. Ou, resumindo, as pessoas só têm problemas. E como a gente faz, o que a gente faz e o que é necessário fazer para sobreviver nisso. Uma terceira dimensão é a dimensão do trabalho e a dimensão financeira. Por exemplo, o dinheiro, os bens materiais, na visão clássica das éticas em relação à felicidade, são considerados meios. São os bens exteriores que me ajudam a viver, buscar uma felicidade. Mas uma felicidade buscada nos bens interiores, bens da alma, do conhecimento, autoconhecimento, ela é um pouco mais consistente. E também, como somos seres inseridos no cosmos, buscar uma vida sustentável, um modo de vida sustentável também traz mais felicidade. Então, o senhor nos traz aqui vários pilares. Para resumir, o primeiro deles, ele tem a ver com o autoconhecimento, com o relacionamento. O segundo, professor? É a dimensão social, pública. O terceiro pilar? É o econômico, financeiro e a questão do trabalho, que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Né? E o último pilar? É buscar um modo de vida sustentável. É preciso que todas essas áreas da vida andem bem para que a gente seja feliz. Sim. Agora, se cria uma ideia de que a gente
pode ser feliz sempre ou tem que ser feliz sempre. Felicidade é algo que tem início, meio e fim. A vida é feita de dificuldades também. Sim, exatamente. Nós temos muitas dificuldades. Dificuldades de relacionamento, dificuldades pessoais para a gente se conhecer. É uma eterna busca. Muitas vezes a felicidade é colocada nos bens de consumo, chamado consumolatria. Quer dizer, os bens e serviços, tudo está ali. Tem um carro, tem um celular, tem uma moto, tem uma roupa, tem um anel, tem um relógio para as pessoas comprarem e adquirir. E muitas vezes isso é apresentado como, se eu não adquirir tal bem, aquilo que outros colegas falaram, o Altair também falou ontem, eu não vou ser feliz. Isso é uma ilusão. A gente se apropria das coisas, dos bens e serviços que a sociedade nos oferece, mas sempre como meio. A felicidade plena, geral, total, ela não existe. Ela é uma eterna busca. Professor, só para a gente fechar aqui bem rapidinho, você é um estudioso dessa área, tem até um livro que trata desse tema, da felicidade, a relação com Aristóteles. O que você daria como sugestão para quem está iniciando esse ano e deseja que 2018 seja mais feliz? Eu me apropriaria de uma frase do velho Sócrates, o Sócrates filósofo grego. Se você quer ser feliz, cuide de sua alma. Procure fazer o bem, seja honesto e justo. Eu sei que é uma frase meio forte no contexto político que a gente está vivendo no Brasil, mas pelo menos seria uma sinalização. Valorizar a si mesmo, valorizar o outro e ir em busca, não parar, porque ninguém faz isso pela gente. Que bacana. Professor, muito obrigada. E com as suas palavras a gente encerra essa nossa proposta de convidar as pessoas para pensarem um pouquinho. Foi o que a gente desejou durante toda essa semana. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom 2018. Muito feliz. Exatamente. Obrigada. Bom, depois do intervalo nós vamos mostrar o trabalho do músico passofundense Rafa Braz. Nós já voltamos. O Ministério da Educação antecipou em um dia a divulgação do resultado do Enem 2017. A partir de 18 de janeiro, os estudantes vão poder consultar os resultados individuais na página do participante na internet. Para tanto, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada lá no momento da inscrição do Enem. Quem não se lembrar da senha pode recuperá-la na página do participante. A sexta-feira amanheceu com o céu encoberto, mas como será que ficará o tempo no fim de semana? É o que nós vamos saber agora. O sábado será de tempo encoberto na maior parte do dia, mínima 18 e máxima 31 graus. O domingo começa com tempo encoberto e a chuva pode aparecer no decorrer do dia, mínima 19 e máxima 29 graus. Muito se fala que em Passo Fundo a crise chegou mais tarde, pela característica da cidade tem tudo para ir embora mais cedo. E tem um setor da economia que conhece de perto essa realidade, o da construção civil. Por isso nós vamos conversar agora com o vice-presidente incorporador do Sinduscom Passo Fundo e região, Marco Antônio Bevenho Lima, para saber como o setor enfrentou a crise até agora e principalmente quais as expectativas para esse ano que está começando. Marco, seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer para a gente receber aqui você representando também o Sinduscom. Muito obrigado, o prazer é nosso, é uma satisfação estar aqui. Que avaliação a gente pode fazer exatamente desse 2017? Olha, o ano de 2017 como um todo foi um ano de desafios, né? A construção civil é um setor que não tem barreiras, então tinham muitas empresas que adentraram nesse ramo e esse ano foi um ano que realmente houve deu uma peneirada, vamos dizer assim, né? Ficou realmente quem é do ramo e aí as empresas que estão no setor deu tempo de fazer um planejamento interno, né? E desafios para os próximos anos. A gente já vê que houve um descolamento, né, vamos dizer assim, da economia com a política, né, que esse ano é um ano de eleições e Copa do Mundo, e a gente vê de que esse setor é inversamente proporcional
aos juros, né? Os juros tiveram uma queda bem acentuada e o interesse das pessoas, aqueles mais patrimonialistas, se voltaram para novamente investir no setor. Que é algo seguro, é um investimento... Algo seguro, bem de raiz, né? Que a gente sempre diz, deixa para os filhos, para os seus netos. Então, naturalmente, o setor sempre tem, né, essa segurança e somado também com a vantagem da nossa região, né, que é uma região de serviços, da saúde, da educação e também do agronegócio, né? Então isso a gente tem, digamos assim, uma vantagem sobre as outras regiões, que a economia se manteve em 2017. Pela característica da região. A gente pode dizer que se construiu um pouco menos em 2017 do que em anos anteriores? Sim, os lançamentos, porque assim, para te lançar um empreendimento demanda tempo, né, dedicação naturalmente e muito planejamento. Digamos assim, vou usar um exemplo da nossa empresa. Nós lançamos empreendimentos esse ano, mas depois de bastante pesquisa, né, até fomos agraciados com o plano da DVB, o lançamento do ano aqui na região, ficamos muito contentes, mas com bastante criatividade, né? Eu acho que a gente não pode ser mais um produto simplesmente jogado ao mercado. O cliente, o consumidor está mais exigente e a gente tem que entender esse cliente para depois fazer os lançamentos. Então, para te responder, como demanda tempo, né, os lançamentos foram menores. Porém, a gente vê de que as obras que estão em execução estão tendo uma boa aceitação e também a gente sabe que para 2018 vai ser melhor ainda. Bom, agora a gente quer falar de 2018 em diante, é daqui para frente, e o governo federal sinaliza alguns investimentos para o setor, com linhas de crédito, algumas mudanças aí na utilização do FGTS. Quais impactos essas mudanças podem trazer? Olha só, o Procotista, que foi um segmento da Caixa Federal, não estava operando em 2017. Agora foi novamente aventado e está funcionando. Isso irriga todo o setor, né? Esse Procotista é aquele juro menor, né, um pouquinho acima do Minha Casa Minha Vida, mas que já tem um reflexo muito positivo para o setor. Então a gente acredita que para 2018, através do Procotista e outros financiamentos, o setor vai ter uma alavancagem bastante interessante. Você falou aí, ano de eleições, de Copa do Mundo, Sinduscon com uma sede sendo construída. Segue também o seu trabalho levantando suas bandeiras. Com certeza. Esse ano a gente vai ter uma mudança de diretoria, né? Nova diretoria, novas metas, com planejamento estratégico. A sede está agora na finalização, né? E acho que vai ser um ano bem importante para a entidade e com a entidade fortificada também dando esse apoio para todos os associados da construção civil. Tá certo. Marco, muito obrigada pelas informações. Um excelente ano. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Da mesma forma. Bom, nós chegamos hoje também na última dica sobre como você usar de maneira correta os equipamentos instalados nas academias ao ar livre em Passo Fundo. Lembrando que são 12 espaços públicos na cidade. O assunto de hoje é um aparelho que simula a remada. Confira aí o que diz o profissional da educação física. Olá, meu nome é Nelson Talhares, sou professor de Educação Física da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo e coordenador do curso de Educação Física Bacharelado. Aqui nós temos um aparelho que ele teoricamente trabalharia a musculatura das costas ao mesmo tempo que a musculatura dos membros inferiores, das pernas. Ou seja, ao mesmo tempo que você empurra o teu corpo com as pernas, você flexiona os cotovelos, você puxa o teu próprio corpo com os membros superiores, com os braços. Então é um exercício que ele seria combinado, fazendo com que a gente envolvesse uma grande gama de lojas anatômicas, ou seja, mais músculos num único exercício só. O único problema é que ele não oferece uma resistência muito grande. Então a pessoa teria que fazer um número maior de repetições para sentir algum efeito sobre o seu organismo. Alguns cuidados são importantes nesse aparelho. Não estender o joelho de forma brusca, onde existe um impacto no final do movimento. Ou seja, tem que estender o joelho, buscando fazer com que a musculatura do quadríceps, a musculatura da parte da frente da coxa, se mantenha sempre em contração.
Influenciado por Nando Reis, Skank, Nenhum de Nós, o passofundense Rafa Braz lançou recentemente a música de trabalho Fecha os Olhos e também conta com um projeto feito nas redes sociais que é o Sala de Casa. O acorde foi conhecer um pouquinho mais dessas ideias sonoras. Eu parti sem sequer me despedir de você, mas não sei, quando vi já estava aqui. Ele aposta no formato acústico e no violão de 12 cordas, que é o que atualmente diferencia o seu trabalho. No repertório pop e o rock nacional e internacional, também com espaço para música autoral independente, também para covers e tributos. Bem, o Acorde de hoje tem o prazer de bater um papo, então, com o nosso convidado, Rafa Braz. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. E ele veio acompanhado, então, do percussionista, o Rafa Negão. Prazer te ter aqui no Acorde na nossa programação. Bem, em 2012 você lançou o teu primeiro CD, de lá pra cá você veio se alimentando aí com shows pelo estado e atualmente então, em 2017, você retoma a composição autoral, lança Fecha os Olhos, uma produção aí com o teu irmão Rodrigo Braz. Isso, a Fecha os Olhos é uma música que traz muito da minha referência musical que eu levo da vida toda, né? Que é a do bar, né? Não só do reggae, como todo mundo me conhecia, né? E foi uma produção, é uma coisa bem familiar, né? Foi composta por mim, minha família me ajudou na composição, na letra, tudo, né? E gravada somente por mim e por meu irmão no estúdio particular dele. Foi isso que a gente resolveu fazer. Te abraçar e te beijar. Além do cover, além da música autoral, você está postando também num projeto nas redes sociais, que é a live Sala de Casa, onde você traz convidados, como é o caso do teu parceiro, então aí, o Rafa Negão. Fala um pouquinho desse projeto tão bacana aí. A live começou numa brincadeira, né? Porque na segunda-feira geralmente é o nosso dia de folga. Então eu comecei lá fazendo essa live, fazendo esse vídeo, tocando, tomando alguma coisa, e o pessoal começou a interagir ali. Aí no final eu chamei minha filha, que participa comigo, o Negão veio junto, já que a gente trabalha junto, a gente faz uma janta, convida o pessoal, vai lá, e começou a ficar grande, ficou maior. Tanto é que agora a gente tem um patrocinador agora, vai ter que ser mudado o dia da live, porque a gente vai ter que atender na segunda-feira para atender os músicos da região com esse patrocínio de uma bebida que vai nos patrocinar. Pois é, você mora atualmente em Passo Fundo, mas nasceu em Porto Alegre. Já o Rafa Negão, ele é de Passo Fundo, passou uma temporada em Florianópolis, né? É da banda Namauê, que durou 8 anos aí, antiga Namauê, né? E atualmente, então, você vem realizando esse trabalho aí em comum acordo com o Rafael. Junto de amanhã, né? Os Rafa e Rafa. Rafa e Rafa. Estamos aí junto, né, agora. E, pra minha satisfação, né, trabalhar com ele. Me convidou para esse projeto dele agora, Live da Cá, na Sala de Casa, junto com a filha dele, também legal. E a gente tá trabalhando junto, né? Viajando, tocando, né? E tamo aí. Pois é. Falando em trabalho, você tem até um DVD, inclusive, que foi gravado em Porto Alegre, lançado no Bar Opinião, que conta aí com várias parcerias da música. Tonho Croco, me ajuda a citar aqui o Adriano Trindade, tem o Serginho Moá. Luiz Carlos Borges, Marcelo Salgueiro da banda Diretoria, que foi o meu parceiro numa música inédita, autoral, que a gente gravou nesse DVD, né? É um evento chamado Sarau dos Artistas, que era do Adriano Trindade. Então ele pega
assim os músicos de cada região, né? E entrou em contato comigo, viu que eu trabalhava bastante aqui sobre a minha agenda, que eu tinha um CD, né? Tudo. Aí chamou pra fazer. Daí ele ir lá, a junção é juntar esses músicos, trocar as ideias, né? E às vezes compor alguma coisa junto, que foi o que aconteceu. E a ideia, então, para 2018 é trabalhar em cima do segundo álbum. E eu passei esses 5 anos percorrendo todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí eu decidi, não, acho que tá na hora agora, dentro desse meu estilo, fazer músicas novas. Aí foi como a gente decidiu chegar nesse ponto agora pro álbum do ano que vem. Tá certo, então. A gente vai aguardar. Abre espaço, inclusive, para mostrar esse álbum prontinho aí. Obrigada, Rafa Negão. Obrigada, Rafa Brás. O Acorde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta, então, na próxima semana. Lembre, acorde sempre para todas as formas de arte. Até mais. E o Hora da Notícia de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Lembramos que temos 2 reapresentações à noite, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana.